Alô, alô, categoria bancária, bancárias e bancários, e hoje mais do que nunca, empregadas e empregados da Caixa. Começando mais um E Agora, programa dedicado ao debate dos balanços, das perspectivas, dos fatos dos bancos que compõem a nossa base aqui, Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Hoje, convidadas especialíssimas, como sempre, mas o formato também diferenciado, um formato que os diretores vão fazer perguntas, mas não farão perguntas para uma cadeira vazia. Já já a gente vai explicar um formato mais roda-viva, podemos dizer assim. Bom, desde já queria pedir para todo mundo sentar o dedo no like, comentar aí, se inscrever no nosso canal. Já passamos de 3 mil inscritos, hein? Estamos crescendo muito. Eu queria, primeiramente, apresentar as nossas convidadas aqui do outro lado da mesa. Diretora Caroline Heidner, diretora aqui do Sindicato dos Bancários. Preparada, diretora Heidner? Nasci pronta, jornalista Caio Venâncio. Tamo junto. Ah, que beleza, que beleza. E aqui ao meu lado, Raquel Weber, diretora da FENAI. Trouxe o frio de volta aqui para a aldeia? É sempre surpreendente mesmo, quando eu esqueço que abril já é essa friaca toda, mas tamo aí, tamo junto. Isso aí, Raquel que tá aqui especialmente com a gente, no geral tá lá em Brasília. Bom, então, agora vamos chamar aqui, não temos esta cadeira vazia, temos um convidado para lá de especial, ele que é candidato ao Conselho de Administração da Caixa, empregado da Caixa, Eduardo Nunes. Vem para cá, Eduardo Nunes! Aê! E aí, Eduardo, tudo bem? Estão te tratando bem por aqui? Sensacionalmente bem, muito bem. Rodando as agências bastante? Rodando, visitando, apertando muitas mãos, cumprimentando. Muito bom. Que legal, que legal. Pedi para a nossa técnica Fernanda trocar. Hoje temos um fundo diferenciado. Não é um E Agora tradicional, é um E Agora edição especial. Eduardo Nunes, chapa 1 para o Conselho de Administração da Caixa. Bom, Eduardo, Oi. Depois as gurias vão tomar conta, vão fazer várias perguntas bem específicas da situação da Caixa, mas a primeira que eu vou fazer é quase uma pergunta da audiência. Nossa audiência que não é apenas da Caixa, é dos diversos bancos, até pessoas de fora da categoria, que é assim, o que é, pergunta básica, o que é o Conselho de Administração da Caixa, para que ele serve, assim, digamos, o que se decide lá? O Conselho de Administração é uma instância de poder, uma instância decisória da empresa. E a grande conquista, o grande fato novo é que, a partir desde 2010, com a promulgação da lei, foi criada a figura do representante dos empregados nessa instância de poder. Então, antes ele já existia, mas ele era composto apenas por indicados do governo, né, indicados da Fazenda e pelo próprio presidente do banco. Então, com a Lei 12.353, promulgada em 2010, passou a ter a figura do representante eleito dos empregados no Conselho de Administração dessas estatais, incluindo, no caso, a Caixa. E lá que define tudo da Caixa, é só uma parte das coisas? Como é que é, mais ou menos? O Conselho ele tem que fazer a avaliação do balanço, se está tudo correto com o balanço, quais os rumos, se a Caixa vai criar subsidiárias, vai vender subsidiárias, se ela vai abrir capital de subsidiária, se vai ser privatizada, se vai continuar social, 100% pública. É uma instância decisória que avalia todos esses temas que interferem, né, no nosso dia a dia enquanto empregado Caixa. Certo. E, Eduardo, deixa eu aproveitar, então, que a gente está nessa pergunta super importante do Caio, para a gente também explorar um pouquinho o que não é ser o representante dos empregados no Conselho de Administração da Caixa e de qualquer outra empresa pública, né? A Lei 12.353, ela trouxe essa figura para as empresas públicas federais, em geral, né? E que foi ali, naquele momento, naquela conjuntura, um grande avanço para os trabalhadores, mas com as limitações impostas pela composição do Congresso daquele momento, que, vejam só, né? Conseguiu piorar. Conseguiu, sempre piora, já diria um velho sábio, né? Sempre piora. Mas o fato é que há limitações muito específicas sobre esse cargo, que eu acho interessante a gente aqui explorar e até poder lançar um olhar sobre esse conjunto de candidaturas que estão colocadas aí, para que a gente possa ajudar os colegas a fazer uma escolha consciente e gerenciar as suas expectativas inclusive sobre essa figura, Perfeito. Conselho de Administração. Perfeito. E eu me refiro especificamente ao artigo 2º da Lei 12.353 de 2010, lá no seu parágrafo 3º, e eu gostaria de ler exatamente como está, que diz que esse
representante eleito pelos trabalhadores não participará das discussões, deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matéria de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse. Obviamente, né, Eduardo, que a gente espera reunir acúmulo político e avançar na lei, ampliando isso, fazendo com que isso não se configure mais um conflito de interesse, porque acho que temos acordo em dizer que é um absurdo que seja visto dessa forma. Completamente. Mas, de fato, é um impedimento. Me parece, inclusive, que o conselheiro eleito, quando esse tipo de matéria passa pela reunião do conselho, ele, inclusive, não pode nem ficar presente na sala. Exato, ele não tem nem direito a ouvir. Nem direito a ouvir. Né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco isso, porque eu acho que muitas pessoas acham que, de fato, o conselheiro trata disso, mas não trata. Não trata. A gente observa que essa lei promulgada em 2010, ainda num cenário, comparando com o real, com o atual, era um cenário diferente, né? Um país diferente, uma sociedade diferente, mas a correlação de força, mesmo naquele momento, não permitiu que a lei ela viesse com um formato diferente do que está posto. E a correlação de força atual, como a gente brincou, ela conseguiu piorar, né? A gente elegeu, é até clichê dizer que é o Congresso mais reacionário, o Congresso mais retrógrado já eleito, porque eles conseguem se superar eleição após eleição. E aí eu fico até em dúvida se a renovação é positiva, porque a gente tem visto que é possível renovar para pior. Mas quebrar esse tipo de limitação passa por Congresso, passa por correlação de força política, acúmulo político, e você conseguir pautar uma mudança nesse artigo que desamarre as mãos do conselheiro eleito, porque nos temas que são muito caros a toda a categoria, a todos os empregados e empregadas, ele acaba tendo uma limitação legal na sua atuação. Uma dúvida bem específica que eu trago nesse debate tão importante, porque a gente vê que são 71 candidatos. 71. E a gente tem de tudo, assim, vários candidatos de si mesmo e candidatos, às vezes, de alguns segmentos, sendo que a gente vê em ti o candidato que é o mais preparado e que tem o apoio de todos os segmentos e do movimento nacional unificado, né, de entidades muito importantes nacionalmente, como Contraf, a maioria da diretoria da FENAI e o seu presidente, grandes APSEFs, sindicatos, federações, e a gente vê candidaturas que se dizem candidaturas assim que poderiam estar disputando dentro desse espaço de representatividade social, mas que, olhando, acompanhando materiais, a gente já leu coisas do tipo: eu, como representante do CA, vou acabar com o equacionamento, eu vou mexer na questão da CGPAR, eu posso discutir plano de saúde. Então, tá claro, isso não é luta do movimento, mas, infelizmente, não é algo que um conselheiro eleito, responsável e que não queira enganar ninguém da categoria possa realmente colocar e resolver lá no CA da Caixa. É verdade. A gente tem pautado a nossa candidatura, que já foi construída coletivamente no país todo, dialogando com essas entidades, porque elas são as legítimas representantes, né, da categoria como um todo. E a gente tem uma proposta muito clara, objetiva, de lidar com a realidade como ela é. Esse tipo de fala, ele encanta quem ouve, né? Encanta aquela pessoa que está sofrendo com o equacionamento, encanta aquela pessoa que está aguardando um PDV e sabe que a CGPAR é um entrave para que isso aconteça, mas a gente optou pelo caminho de lidar com transparência, lidando com os fatos, com o que a gente pode, de fato, interferir e agir dentro do Conselho. Se a lei estabelece limitações, o caminho para que a gente mude isso é alterar a lei, né? Criar as condições necessárias para alterar a lei, que é a que impõe limitações e restrições à nossa atuação. Então, eu acho assim muito, como eu vou dizer, sou um pouco oportunista, né? Aquela campanha tradicional de prometer coisas que não estão na sua alçada, que você não vai poder entregar. Isso gera expectativa, isso brinca com a expectativa das pessoas, e é muito ruim. Como a gente tem uma perspectiva concreta de eleição, eu não vou navegar por essa linha de prometer coisas que a gente não vai poder entregar. Mas vamos pelo que é possível, então, fazer, porque a gente
acompanhou uma conjuntura muito recente. Nós tivemos uma conselheira eleita, que foi a Rita Serrano, que agora, inclusive, é a atual presidente Exato, da Caixa, sim. que fez um trabalho muito significativo e muito reconhecido pelos empregados, com níveis de votações. Ela participou de 3 pleitos, com cerca de 90% de votos, né? Que foi uma resistência, naquele momento, à privatização da Caixa, a muitos projetos que estavam colocados no CA, e ela, aquele voto contrário àquela gestão privatista, e fazendo esse meio de campo com os empregados, nos organizando até, nos informando também. Mas, no teu caso, é outra conjuntura. Qual é a expectativa e o que esse conselheiro vai poder ajudar no papel de reconstrução dessa Caixa, que agora tem uma oportunidade de voltar a respirar e ser aquele banco público que é o nosso ideal e a nossa luta? O mote é esse mesmo, é a linha da reconstrução. A presidenta Rita está pegando a Caixa num cenário de terra arrasada. E ela vai precisar de que todos os 84 mil empregados remem na mesma direção para que a Caixa volte a crescer, volte a ser uma empresa grande, rentável, socialmente responsável e que ela... Parou. Siri? Mas não tem problema, uma coisinha... Saiu aqui, né? Saiu das... O mote é... Tá, a pergunta não precisa, né? Porque foi bem... Não, a pergunta... O mote daí pode ser? Eu posso só acabar a pergunta, que é... Qual seria, então, o papel nessa nova conjuntura de fazer... Essa depois de 4, né? De fazer uma... Vocês entenderam, né? De estar lá agora como eleito numa conjuntura de reconstrução de uma Caixa com esse papel público e agora sim, possivelmente, realizável isso. Exatamente esse o mote, reconstrução. Esse é o lema atual. Se antes a companheira Rita, enquanto conselheira, travou uma batalha de resistência para segurar a Caixa dentro das suas limitações, mas ainda assim resistindo aos ímpetos privatistas, né, que foram a tônica dos últimos 3 mandatos dela, desde o golpe de 2016, o momento agora é de reconstruir a Caixa, porque a mesma companheira Rita, que era conselheira e se tornou presidenta, encontrou a Caixa num cenário de terra arrasada. Então ela vai precisar dos 84 mil empregados remando juntos na mesma direção para que o banco volte a crescer, volte a atender a sociedade e cumprir o seu papel principal, de ser o principal agente de políticas públicas, de pagar os benefícios sociais, de proporcionar a moradia, o sonho da casa própria e atender a população, que é o nosso foco principal. Para isso, a Caixa vai ter que olhar para dentro, voltar a investir nos seus empregados, afastar a gestão do medo, reorganizar a sua estrutura interna. As pessoas têm que voltar a ter tranquilidade de que estão trabalhando hoje, estão lotados hoje em uma unidade, que amanhã não vão ser transferidos compulsoriamente para outro lugar, para outro estado. Então tem um mínimo de previsibilidade, investimento em sistemas fundamental, porque é algo que eu que sou de agência, originário de agência, a gente sofre muito com os sistemas sempre inconstantes, hora no ar, hora fora do ar, e você não consegue entregar para o seu cliente num tempo razoável, né, os produtos que a gente... E o povão se irrita na fila, né? Muito. Porque virou um clichê tão forte que o sistema caiu, o sistema está fora, que eles acham que é uma desculpa, uma estratégia para se livrar deles. Exatamente. E isso é muito ruim, porque fere de morte a imagem do banco. Se você quer ser um banco eficiente, quer atender com eficiência a população, atender bem, é fundamental que você tenha sistemas que comportem esse tipo de demanda. Então, no CA, o representante eleito no CA, ele vai ter que ser parceiro da direção nesse aspecto, em tudo que coincidir com a nossa visão de Caixa 100% pública, socialmente responsável, forte, rentável, a gente vai andar junto. Mas o nosso compromisso é com a base de empregados, são com os 84 mil empregados da Caixa. No que for colocado, que fira qualquer um desses princípios, que a gente entende como cláusula pétrea da nossa empresa, encontrarão resistência, porque a nossa candidatura tem uma base social, uma base nos movimentos sindicais e associativos muito forte. E o papel do conselheiro é trazer informação para a base do que está sendo discutido e o que for, se caso surja alguma pauta que não seja do interesse dos empregados, haverá mobilização, não tenho dúvida disso. E a gente pode até, em alguma ocasião, ter um 7-1 de novo. O eleito não necessariamente vai votar sempre com a direção, Exato. Só por conta dessa conjuntura. Exato. Ele vai representar os empregados. Exato. Veja, o governo ele já tem maioria, né? São 6 conselheiros indicados pelo Ministério da Fazenda,
Um é a própria presidenta, né? Ela tem cadeira cativa no conselho, então ela é conselheira nata. E o 8º passageiro é justamente aquele escolhido pelos empregados. O compromisso dele é com os empregados, não é com o governo, não é com a gestão. Foi o que eu disse. É ajudar a contribuir na reconstrução, não estamos lá para fazer piquete e nem para tentar travar nada e fazer daquilo um palanque. Não é isso, é ajudar na reconstrução. Mas sabendo claro qual é o nosso papel. E qual é o papel hoje da presidenta Rita, que já foi conselheira. Hoje ela está num papel diferente, hoje ela é gestão da empresa. A gente tem que saber qual é o nosso papel e com quem é o nosso compromisso. Meu compromisso são com os 84 mil empregados da Caixa. E eu acho, né, Eduardo, que ontem a gente estava passamos o dia aqui fazendo campanha, inclusive ali no Edifício Querência, prioritariamente ali, né, a maior parte do nosso tempo, e essas questões acho que ficaram muito claras, naturalmente claras ali, na maneira como foi se conduzindo a conversa com os colegas nos diferentes andares, não é? Porque é uma atuação a do conselheiro, né, que não se sobrepõe à nossa atuação sindical ou à associação, a atuação associativa, né? Mas que se complementam numa sinergia muito interessante e numa área onde a gente ainda não está tão acostumado a interferir. Porque, por mais que os mandatos da Rita Serrano tenham sido muito relevantes, eles aconteceram numa conjuntura onde não havia nada a ser feito, além de resistir. Sim. Agora nós entramos num momento em que é possível avançar, e avançar não necessariamente é um atrelamento ao governo, por mais que tenha sido o governo que a gente elegeu, que a gente lutou muito, inclusive, por eleger. Mas de dar essa voz para os empregados de como eles enxergam estrategicamente, porque nós aqui na ponta estamos permanentemente pensando essa empresa pública desse tamanho, dessa relevância, e temos o que dizer. E ontem, em vários momentos, os colegas vinham com listinha, assim, né? Com ideias, proposições, coisas de habitação, coisas de tecnologia, coisas de quantidade de unidade, onde é que tem que ter agência, onde é que não tem que ter agência. Teve um que eu até brinquei, o Rodrigo, né? Diz, ó, Eduardo, tu te prepara que a próxima eleição, o Rodrigo vai se botar de candidato que ele tem. E é quem mais sabe, lista. Às vezes, né, Carol? É a pessoa que está na ponta ali, Claro. operando, digamos assim, a cara da Caixa é o bancário. Né? Então, eu acho que o Eduardo está muito em linha assim, com o que é esse papel, é muito pronto para ouvir, para trocar, e os colegas estão entendendo o quanto isso pode ser relevante para o nosso futuro, porque a gente não passa pela Caixa, a gente fica uma vida laboral inteira na Caixa, e a gente entende o quanto isso rebate para o todo da sociedade, como é importante. Então, e a gente tem muito para dizer sobre as questões estratégicas do banco, né? E ele acaba conseguindo levar essa visão dos empregados, fazendo esse acompanhamento, e às vezes mesmo chega lá uma ideia de uma reestruturação, e ele vai estar lá eleito para dizer para os empregados: essa reestruturação aqui não serve. Isso ela pode gerar consequências tais e tais. O que a base vai fazer? O que as entidades vão fazer? Que é um espaço que nós lutamos para conquistar o movimento sindical mundial. Com certeza. Ter representantes nossos nos conselhos de administração. Sim. Então, eu acho que com tudo isso que tem acontecido, os colegas estão muito atentos hoje, entendendo melhor esse papel, que é um pouco diferente mesmo do que o nosso sindical, porque ele acaba sendo também um papel de gestão, onde o empregado participa pensando junto na gestão. Claro. Que não é bem o papel do sindicato, às vezes a gente até pega ali, mas a gente eles tem são que fazer fundamentalmente diferentes, né? Muito Sim. diferentes, Sim, mas que em parceria se avança muito sabendo mais. usar, né? como a gente está bem preparado agora para fazer. Eu queria colocar antes só aqui uma informação que se falou ali da Rita Serrano, o quanto que essa gestão foi respaldada pelos bancários da Caixa, né? Pelos empregados da Caixa. A Rita Serrano, fevereiro de 2022, ela foi reeleita para o Conselho de Administração com mais de 90% dos votos, 90,78%. Só fazer esse registro. Isso mostra o reconhecimento da importância do trabalho feito no sentido de resistir. Ela perdia por 7-1 as votações? Perdia, mas era um voto firme, combativo na defesa da Caixa. Espero não ter que passar por isso. Pode ter acontecido muitas coisas nesse país lamentáveis, mas a Caixa está aí, é uma empresa pública. E a gente está aí tendo o que reconstruir. Sim.
Eu queria aproveitar e colocar aqui para o Edu uma questão que é bastante ressaltada no panfleto, bonito panfleto, que ele está distribuindo aí para o pessoal. Tá bonito no panfleto. Eu tô achando que ele tá meio parecido com o Soares do Grêmio, daí eu fico mais louco ainda. Mas falando sério. Edu, queria saber um pouco da tua formação, porque gerir um banco, tá num espaço desse, não é brincadeira. Perfeito. Formação acadêmica, você se refere? Isso. Perfeito. Eu fiz a escola, fiz a faculdade de Direito, 4 anos e meio. No último semestre eu tranquei, me arrependo de não ter trancado antes. E aí eu fiz gestão comercial, tenho MBA em liderança e gestão organizacional, enveredei para uma área que eu gosto mais, que é lidar com pessoas, né? E foi uma área de atuação, uma área acadêmica que me deu muito subsídio para colocar em prática, testar ideias que a gente vê na teoria. Será que isso funciona com a agência no chão de fábrica, a agência que tem que entregar, que tem que produzir, que tem que dar resultado? Como que você faz isso sem recorrer à ameaça, ao assédio moral, ao chicote, por assim dizer? E, inclusive, eu acho que os gestores, nós gestores da empresa, aqueles que usam essa ferramenta de gestão precisam reaprender, precisam, de repente, voltar para os bancos, né, escolares para poder arejar a cabeça e ter acesso a técnicas novas de gestão, de motivação, enfim, para poder extrair o melhor das suas equipes sem desrespeitar, sem adoecer os seus colegas. Então, essa formação, tanto a faculdade, quanto a graduação, quanto o MBA, eles deram um alargamento de visão de como fazer essa gestão muito boas. Mas acho que o principal atributo da minha formação é a vida, a trajetória, o caminho que eu trilhei. Eu entrei na Caixa em 2005, estou completando aí 18 anos de empresa e tive a oportunidade de trabalhar no atendimento com a população mais carente, no fundo de garantia, no atendimento geral. Depois fui para o segmento pessoa física, então você começa a entender o que é um banco, né? Como que se dá essa relação banco com o cliente, a questão da necessidade do lucro, mas ao mesmo tempo o seu papel social, sua responsabilidade. Fui delegado sindical, fui cipeiro, aí virei dirigente sindical do Sindicato dos Bancários de São Paulo, né? Eu sou natural de São Paulo, diretor da PCF São Paulo também, participei de greves, de movimentos, e em 2012, quando eu casei com uma colega Caixa, eu mudei para Curitiba e voltei para a Caixa, voltei para a estrutura como empregado Caixa na agência, voltei para o fundo de garantia, meu setor de origem, e aí trilhei carreira na Caixa, estou aí 11 anos como gerente pessoa física. Essas duas vivências, essas duas concepções de mundo, essas duas experiências em conhecer o movimento sindical, o movimento associativo no país todo, e também essa gestão de chão de fábrica, de colegas, de trabalho na ponta, essa combinação é muito poderosa, porque ela dá uma visão, de fato, da grandeza da Caixa, do tamanho do desafio que é ser um representante dos empregados num conselho de administração. Porque você tem um pé no sindical, no associativo, sabe como funciona o organograma, a organização do nosso movimento em nível nacional, mas também sabe quais sistemas funcionam, quais sistemas não funcionam, quais são as dificuldades que o bancário enfrenta no dia a dia. E isso, às vezes, o dirigente que está há mais tempo liberado para o movimento sindical não tem, e muitas vezes o gestor que sempre esteve em agência, mas nunca fez parte do sindicato, não tem a menor ideia de como funciona a organização dos trabalhadores. E eu consigo navegar nesses dois universos por ter vivência nas duas áreas. E tem um elemento, ele é gestor, né? Sim. Da agência digital. Da agência digital. A gente foi ali, o pessoal da agência digital aqui de Porto Alegre, nossa, se sentiu super muito representado. Legal, foi muito bom. Mas, por isso, tu não é só um gestor. Pela tua experiência sindical, sim, tu é também gestor. Mas o teu papel é representar todos os segmentos da Caixa. Exatamente. Então, tu tem tu sabe ser representante de todos, porque é o papel nosso. Então, é o TB, é o Caixa, sim, mas tem essa experiência como gestor, e não uma candidatura apenas para gestores. Longe disso. Isso até porque grande diferencial. Eu sou contra essa segmentação de cada cargo ter uma associação específica. Somos todos pessoas da Caixa, somos todos pessoal da Caixa, usamos esse crachá. Então, nós temos a APCF, nós temos a FENAI, que nos representa. Temos nossos sindicatos nas bases, temos a Contraf, que nos representa nacionalmente. Então, eu entendo que essa segregação, ela divide, né? Ela pouco contribui para a unidade, para a unificação da nossa categoria. Tá certo. Carol, para a gente fechar o bloco.
Não, tu tá dizendo aí, usa esse crachá, né? E me veio uma lembrança horrível do Pedro. Terrível, né? Vamos falar mais desse crachá. Vamos dizer assim, tem que ter matrícula, pelo menos, né? Eu lembrei também agora que você falou, eu lembrei. Não. Um capítulo horroroso da Caixa, Horroroso. né? Horroroso. E onde, na época, a Rita... encampando alguma resistência lá dentro do CA também com a presença lá desse ser nefasto, né? E vai ser interessante agora, né, nesse novo período, nova conjuntura, as pessoas poderem usar esse mandato do CA, porque ele é do eleito, mas é de todos nós. Com certeza. Para que a gente avance, mas que a gente também se prepare, porque a gente sabe que essas conjunturas, elas vão e voltam, não é? Sim. E na perspectiva de como é que no Conselho consegue formular políticas para combater assédio sexual, né? Que quando a gente fala de Pedro Guimarães, nesse momento, sempre... Vem à tona, né? A Caixa figurou tristemente nas manchetes policiais aí, de forma vexatória, em horário nobre, em programas de massa, né, de grande audiência, por conta desses tristes e lamentáveis episódios e repugnantes episódios protagonizados pelo ex-presidente da empresa. O Conselho de Administração, além de ser esse órgão, funciona, na verdade, como um conselho, passa pelo Conselho a nomeação, a aprovação de todos os nomes que compõem as vice-presidências, as gerências nacionais. Então, uma das formas de você já, de imediato, dar uma filtrada no perfil da pessoa que almeja ser esse autogestor da empresa é na análise de currículo, na análise da pessoa que está sendo indicada para aquele posto. Se a pessoa já tem um histórico, se a pessoa já teve envolvimento em casos como esse, o conselheiro eleito ele tem que se posicionar contrário a essa nomeação. Ainda que tenha passado, que o currículo tenha passado por outras instâncias, ainda que ele tenha sido altamente recomendado, aprovado em PSI, se a pessoa tem o perfil de chicoteador, ele não vai ser gestor da empresa. E isso é um ponto que o conselheiro tem que ter coragem e independência para poder defender e bancar isso no conselho. Isso não é a única coisa, né? Você filtra, você tira o espaço da horda de assediadores, né? Que ocupam aí o alto escalão, por assim dizer. Mas você tem como incentivar políticas internas da Caixa que coíbam, que punam essas práticas, que não incentivem, porque na gestão anterior isso era um modelo. E o modelo feito no andar de cima é reproduzido no andar de baixo até chegar na base da pirâmide. Tá certo. Agora a gente vai encerrando o bloco. Vou trazer só uma rápida atualização aqui do Pedro Guimarães, de 3 de abril, tudo isso lá no nosso site sindbancarios.org.br. Ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, se tornou réu por assédio a funcionárias do banco. A ação penal contra o Pedro, ela tramita sob sigilo. E a gente vai seguir acompanhando. Fiquem ligados nas nossas redes, no nosso site, que a gente vai seguir em cima desse caso. Queria agradecer a participação das gurias. A gente vai vapt-vupt para um intervalo e logo mais voltamos com outros convidados especialíssimos. É isso aí, voltando aqui o E Agora, hoje totalmente voltado para a Caixa Econômica Federal. Estamos aqui com ele, diretamente do centro do país. Eduardo Nunes, empregado da Caixa, candidato ao Conselho de Administração da Caixa. Lembrando, a votação acontece do dia 24 ao dia 27 de abril. Logo mais a gente vai explicar tudo certinho como é que funciona para votar. Como vocês podem ver, mudaram os nossos convidados hoje, que eles estão de entrevistadores no formato meio Roda Viva. Aqui ao meu lado temos a Sabrina Muniz, a Sá da Caixa, que é a diretora da FETRAF RS. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, muito bom estar aqui contigo, Caio, Tiagão, Eduardo, muito legal. Show de bola. E do outro lado temos Tiago Pedroso, nosso diretor aqui do Sindbancários. Vamos começar com o Tiagão. Tiagão, tu conhece o Eduardo de longa data? Como é que é essa história? Daí já pode fazer a tua pergunta. Conheço o Eduardo da época que não era tão grandes, né? Você era Tiaguinho naquela época, eu lembro. Tiaguinho. Não, então, assim, primeiramente, né, cumprimentar o Caio e toda a nossa equipe aí, a Aline e a Fernanda, então, juntamente com toda a equipe do Sindbancários, né, nossas colegas já fizeram o primeiro bloco aqui.
cumprimentar o Eduardo, agradecer a presença dele. A gente sabe da dificuldade que é para um candidato percorrer o país em pouco tempo, com limitação, né, disponibilidade. Então, assim, para a nossa base aqui, para Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul, é importante a gente ter essa presença. É óbvio que o ideal seria poder percorrer todo o estado, todas as unidades, mas aonde o Eduardo não pode estar presencialmente, nós estaremos lá levando as propostas, levando o recado, né? O Tiagão queria levar o Eduardo até o Chuí. Até o Chuí. Eu falei, não, vamos no Chuí, cara, é importante. Aí ia me arrumar um problema no Iapoque, né? Não é piada, é verdade, né? Só que a limitação de agenda. Por que é importante? Assim, eu já tive na agência São José do Norte, a equipe muito legal. E assim, ó. É sério mesmo, Tiago? Sim, já lá no Chuí. Sim. Eu já concorri à presidência da associação em 2012 e a gente botou o pé na estrada, né? E é muito importante, sim, porque as pessoas não esperam a tua presença. Pô, cara, como é que tu veio até aqui? Não, eu vim aqui porque é importante conhecer a realidade. E assim como aqui no Rio Grande do Sul, a realidade da Praça da Alfândega, da agência Viamão, da agência digital é diferente. Sim. Pô, no país, então, tu vai, pô, tem agências Barco, tu tem, né, a região amazônica, tem a região Nordeste, pô, tu vai lá, tem Coroa Vermelha lá na Bahia, lá, né? Poxa, é outra realidade. Sim. Então, tu vai na região do Agreste, a região metropolitana de São Paulo, tu trabalhou ali, né, na São Bento. Então, é importante, assim, traz conteúdo, traz riqueza, e ter essa realidade, com certeza, ajuda muito na construção da candidatura e também depois no mandato, né? Com certeza. Mas voltando à couve, então a gente, eu já tenho um pouquinho mais de tempo de banco, né? São 20 anos, 3 21, meses. Tiagão. 20, a gente fez 21 de anos de Caixa em janeiro. A gente então, entrou junto. 21. 21. Tiagão. 21. Ó, então, não, atualizando, ó. 21 anos, 3 meses e 19 dias, então, de 2 de contrato janeiro de trabalho. de 2002 nós entramos. Nós dois. Pô, foi um ano novo mesmo esse ano, hein? E aí a gente começou a participar, né, dos CONECEFs, encontros estaduais. Em 2005 eu já fui, né, participei aqui da diretoria do sindicato, né, diretor de base, e a gente começa a participar dos eventos nacionais. A gente conheceu o Eduardo, toda essa geração que a gente lutava pela isonomia, porque nós éramos os 0800, zero de direitos e 800 de salário. Porque o governo Fernando Henrique, né, no processo de preparação, Fernando Collor, preparação da privatização da Caixa, que é algo que a gente vivenciou agora recentemente, o governo Temer, Remember, né? Bolsonaro, o que era? É a retirada de direitos, precarização da estrutura, do atendimento, da imagem da empresa, né? E com instintos cargos de escriturários, os planos de previdência, plano de saúde, quer dizer, a gente entrou numa situação bem complexa, né? Então a gente, dentro desse caldo aí, essa geração nova veio com tudo, né, lutando. Então a gente tinha gente de todo o país, de várias vertentes políticas, mas fazendo uma luta importante, né? E a gente naquela época também teve o apoio das gerações, né, que já estavam na Caixa, que também estavam numa situação de precarização. Eles pegaram todo aquele período de arroz salarial, Fernando Henrique, né? Então essa forte que a gente se criou, né? Pois é, muitas bandeiras, muitas demandas represadas, né? Muitas bandeiras. E muito interessante que quando eu pego o material, porque a gente, né, acaba tendo... E veio a história da PLR social, assim, que... Poxa, cara, isso aqui é muito legal, porque o cara batizou a PLR social. E a gente estava naquela luta junto, né? Sim. E é uma das grandes conquistas que a gente teve em todo aquele caminho, que é óbvio que era um período também em que um governo que tinha diálogo com os trabalhadores, né? Mas foi onde a gente conseguiu avançar muito, né? E claro, sempre é importante avançar mais, mas se avançou por quê? Porque tinha unidade, tinha um movimento ativo, né? Exatamente. Então, assim, o que eu posso dizer assim, eu conheço esse cara, ele é um companheiro combativo, né? Tenho muito orgulho de ter ficado na mesma trincheira com ele em todas essas lutas, né? E não tenho dúvida que vai ser um grande representante nosso aí, a gente... Então eu concluo a pergunta. Como é que foi esse negócio de batizar a PLR social? Rapaz, eu lembro que aquele ano foi uma greve muito forte, uma greve longa, que já estava se estendendo no tempo, mas ainda assim uma mobilização muito forte e em nível nacional. Acredito que aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, da mesma forma, a mobilização devia estar bem forte. A ponto da Caixa oferecer uma cláusula, aquela cláusula que a gente chama a cerejinha para acabar com a greve. Cala a boca, cala a boca, exato. vez. Aquilo que o Fernando Henrique usou lá como abono, mas dessa vez de uma forma mais elaborada, mas era a cláusula para encerrar com a greve. Ó, tudo isso aqui
ok, eu aceito e vamos oferecer mais esse, mas é só esse ano, só para acabar com essa greve e acabou, hein? Não me enche as paciências mais. E que era um nome científico, parecia nome científico de planta, era distribuição de 2% do lucro líquido linearmente para todos os empregados. Esse palavrão, né? Esse título essa bula de remédio. E numa defesa na Assembleia lá em São Paulo, uma Assembleia disputada, concorrida, com oposição e etc., a gente, no calor da fala, ao invés de usar esse nome gigante, simplesmente coloquei PLR social. E grudou. E quando você dá nome pro bicho, você não sabe... A ideia... Tem, exato. E o PLR social grudou, a base pegou e PLR social. E quando você dá nome, ele passa a ser algo que você valoriza e você não consegue... Se você vê um bichinho na rua, que você vai levar para um lar de adoção, depois que você deu o nome, ele já é seu. Você já se apegou a ele, você não vai se desfazer dele. E assim foi com a PLR social, uma conquista nacional da categoria, e que ter tido aí a sorte fortuita, né, e super por acaso de ter colocado esse nome, ajudou a fazer grudar e virou uma cláusula pétrea do nosso acordo. Tanto que ela começou com 2%, foi aprimorada, conquistamos em uma outra greve que ela passasse a 3%, hoje está em 4%, né? Até 4%. Até 4% do lucro líquido distribuído linearmente entre os empregados. Então é uma realidade, é uma cláusula pétrea do nosso acordo coletivo, que eu duvido que a gente abra mão dela, porque representou aí a injeção de dinheiro direto no bolso do bancário. E linear, né? E linear. Para todo mundo. Por isso social, né? Então a sacada foi uma PLR linear para todo mundo igual, do superintendente ao TB, da área meio da agência, não importa onde ele trabalha, usa esse crachá, PLR social para todo mundo igual. Até porque, né, essa questão da PLR social traz um gancho muito importante, que é a Caixa Pública, né? Exatamente. É o nosso papel de banco público. Tem uma coisa assim que eu sinto, né, Eduardo, que a gente acabou perdendo ao longo do tempo, nessas últimas, né, especialmente nessa última gestão, que é esse orgulho de ser um agente de transformação social. Sim. Porque através do nosso trabalho da Caixa, a gente tem a possibilidade de mudar a vida das pessoas. Com certeza. A gente tem possibilidade de conseguir habitação para quem não tem, alcançar um benefício social. A gente tem agora o Bolsa Família, que traz aí a proteção da infância e da vida, né, de fato. Sim. Então, assim, eu queria abordar um pouco contigo. Tá, nós melhoramos a conjuntura, né? Não estamos sofrendo tantas ameaças, mas a luta por uma Caixa 100% pública, forte, continua, né, Eduardo? Com certeza. Você falou dessa questão do orgulho, do Caixa, e fez um link com a habitação, eu me lembrei dos feirões. Feirão da casa própria, que era aquela semana toda, e você ia de sábado, você ia no domingo, camisa da Caixa, crachá da Caixa. Era trabalho? Era trabalho. Era o dia inteiro? Era extenuante? Sim, mas era gostoso pra caramba. Porque você via ali famílias indo, como se estivessem passeando num shopping, indo... Você viu o sonho na cara das pessoas. E quando elas passavam por aquela fila, aquela triagem da primeira avaliação, e que o Siric aprovava, você falava, você tem esse crédito pré-aprovado. Escolha o imóvel e já boa tinha sorte. todas as construtoras, e as construtoras, imobiliárias, os estandes, né? Aquela coisa que parecia uma feira de tecnologia, uma flip, mas não, era uma feira de casa, de imóvel, de sonhos. Sim. E você, como empregado Caixa, você ajudava a realizar sonho, você interferia direto na realidade social do país. Sim. Isso se perdeu. E na economia também, né? Com Porque certeza. o que a gente tinha de recursos, né? Que a gente estava, o PAC, o desenvolvimento do Brasil, e que parece que nos últimos anos a gente estava, era o quê? Vendendo ativo mesmo, né? Ah, sim, fatiando para vender. Não, Enfraquecendo a Caixa? Só um dado, o orçamento anterior, o orçamento feito o ano passado para entrar em vigência, né, para estar em vigor esse ano, ele previa a ridícula cifra de 36 milhões para habitação, para Minha Casa Minha Vida. Gente. 36 milhões. Nem a mansão do Bananinha é esse valor. É mais que isso. Tem joia que vale mais que isso. Tem, olha, somando todas as relojaiadas aí que andaram trazendo na cueca, dá mais que isso. Não, e tu pega a habitação, assim, a importância, né, além de ser uma marca da Caixa, né, uma marca histórica da Caixa, tu fomentar, tu fortalecer o setor da habitação, isso repercute em toda a economia do país, né, toda uma cadeia produtiva. Sim. Né, e a Caixa, ela tem esse papel, e o que a gente viu também, infelizmente, nesse processo de desmonte da Caixa foi isso, foi uma tentativa de acabar com a cultura, desmontar a estrutura de habitação, né, então esse é mais um desafio da nova gestão, né, que é isso, se reestruturar internamente, né, também para
oferecer, para ter a condição de oferecer o atendimento e as condições para que a população volte a ter acesso, né, à moradia, a ter a contratação, né, do financiamento com juros dignos. E essa é uma outra discussão também que a gente tem que fazer e se está fazendo dentro do movimento sindical, mas também a nossa representação, a questão da Caixa, o papel dela também influenciar a política de juros no país, né? A gente vive os juros mais altos do mundo, né? E a gente vê toda a dificuldade e todo esse processo de desvinculação do Banco Central da gestão do governo é uma jabuticaba que só tem aqui. Como é que o governo não vai controlar o Banco Central? Né? Então, assim, e a quem ganha com essa política de juros? Essa é uma pergunta assim, que eu tenho adotado repetidamente. Quem ganhou em Porto Alegre com o fim das portas giratórias? Né? Quem ganha com a política de juros altíssimos? Não é a população, não é o trabalhador, não é o setor produtivo da economia. Né? Então... Isso é importante até para pontuar e fortalecer um conceito. A gente tem lado. Tem lado. E vai atuar defendendo esse lado, que é o lado dos trabalhadores, que é o lado de uma sociedade menos desigual, mais igualitária, mais justa para todo mundo. E quando você tem lado, você não consegue ser uma pessoa num lugar, num fórum, numa instância ou em outra. Você é aquilo em qualquer lugar que você esteja. Como eu, voltando, né, nessa trajetória, quando era na agência, quando era no movimento sindical, e agora no CA, o lado é o mesmo. Eu costumo dizer que os colegas meus lá de Curitiba dizem que eu não ter perdido a função no governo Bolsonaro, no governo Temer, é um case de sucesso. Porque eu continuei tendo lado, mesmo naquele momento de adversidade, de perseguições e assédio correndo solto, minhas redes sociais continuavam... Tu postava nessa época? Total. Tu botava a gravata vermelha? Adoro vermelho. E quando proibiram, então, aí que eu ia com ela. Porque proibiram, tá? Eu não sei, por isso que eu perguntei. Eu não sei aqui, mas em Curitiba... Proibiram também até a estrela de Natal. O Natal mudou de cor, não podia ter enfeite vermelho, não podia ter nada vermelho. E a minha mesa era uma festa. Assim, tudo que não... Só não tinha a estrela, mas o resto, a cor estava presente. Sim. Não, foi um momento, assim, foi um momento tão terrível, assim, que em plena pandemia, assim, todo aquele caos, os colegas atendendo na porta da agência para não ter a entrada de pessoas por conta do vírus, não tínhamos vacina. E a pressão enorme que tinha por venda de produtos, o time de vendas, cobrança sobre os gestores, quer dizer, o pessoal lá de para-choque, com aquele medo de não saber se vai estar vivo na semana seguinte. E aí, a partir daí, também que a gente começou todo o debate do time de vidas, quer dizer, poxa, vamos fazer esse contraponto, a vida vale mais do que o resultado, né? Então, eu acho que é isso também que a gente espera, assim, nessa nova gestão e da nossa representação, é isso, dar o verdadeiro valor das coisas. Temos que ter resultado do banco, temos que ter, sem lucro o banco, mas assim, dentro de um processo, né, digno das condições de trabalho, de respeito aos clientes, isso é importante, né? A gente sempre teve na Caixa uma cultura de respeito à população, tratamento igual, né? Até me perguntaram, mas e a Caixa, como é que é a questão dos segmentos? Não tem o Select, não sei o quê. Não, todo cidadão tem que ser tratado de forma igual. É óbvio que o cliente que tem grande rentabilidade, ele vai ter muitos recursos, ele vai ter uma atenção para que aqueles recursos sejam bem geridos. Mas todos têm que ser tratados da mesma forma, todos são cidadãos, né? E nesse link o Eduardo também diz, né, que todos os colegas, né, precisam ter a mesma atenção, né, Eduardo, para a gente fazer com que as pautas cheguem, né? Com certeza. Lá no Conselho. Com certeza. Porque eu acho que uma questão bem importante, assim, a gente estava aqui falando sobre essa questão do desenvolvimento do Brasil, da Caixa, um papel mais macro, né? Isso passa pelo Conselho, né? Isso tu tem como atuar, né? Com certeza. Diferente daquilo que as gurias estavam conversando contigo até no primeiro bloco, que a gente tem essa expectativa de resolver a nossa vida, né? Como funcionários, né? Eu vou votar em quem vai lá e vai fazer tudo por mim. Mas não é bem assim mesmo, né, Eduardo? A gente tem que ter ciência de que a nossa contribuição, ela tem os ditames legais que serve como parâmetro de atuação, mas no que a gente tem alçada sempre puxar a brasa para nosso entendimento de caixa, de que caixa a gente quer, né, na condição de conselheiro. Para investir na abertura de agências? Ok, isso é legal. Não, é fechamento de agências. Espera aí, vamos discutir. Vamos trazer o movimento sindical para essa discussão. Alertar, né? E vamos alertar a base do que está sendo proposto. Então, ser esse intermediador, esse fio condutor do que está acontecendo lá em cima, trazer isso para a base, trazer essas informações. Ser os nossos ouvidos, os nossos olhos, né? É a nossa voz, né? E o voto de acordo com o interesse do empregado. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, tem, às vezes, algumas pessoas, né, confundindo, porque
tu tem o apoio das maiores entidades, né? Então, assim, tem uma boa representatividade. Sindicato de São Paulo, Sindicato de Porto Alegre está apoiando a candidatura, né? De BH. BH, a FETRAF aqui no Rio Grande do Sul, muitas APSEFs, né, Muitas pelo Brasil, APSEFs, sim. vários diretores da FENAI. Sim. Então, assim, se fosse há pouco tempo atrás, ainda no governo Bolsonaro, talvez tu fosse a única candidatura apoiada pelas entidades sindicais, pelo movimento, né? É um raciocínio válido porque é o mesmo grupo que lançou e apoiou a candidatura da atual Então tu presidenta chegou no ponto que Rita eu queria. Serrano. Tá. É o mesmo grupo que apoiou, mas mesmo tu não é a Rita Serrano. Não sou a Rita Serrano. Tu não vai estar lá para fazer o que ela mandar, né? Exatamente não, são papéis distintos. A Rita conselheira a Rita presidente do sindicato do ABC não existiu quando ela foi conselheira e não existe mais essa Rita conselheira agora na presidência. A gente tem que entender os nossos papéis. O Eduardo, dirigente sindical, quando era gerente de agência, ele, apesar de ter os seus valores, saber a sua origem, saber de onde veio, são papéis diferentes. Agora, o Eduardo conselheiro, ele não tem esse dever de subserviência à presidência, à gestão da Caixa. O compromisso nosso são com as entidades e com a nossa base. Ponto. Atuar com coragem e independência é levar a voz, é ser a voz de 84 mil empregados, independente do que a gestão entende como Caixa. A gente tem um acúmulo do nosso entendimento do papel da Caixa. A gente não precisa fazer concessões à gestão para o entendimento que eles têm. Eu acredito que na maioria das pautas vai ser coincidente, porque faz parte de um projeto de governo em disputa, mas que a gente trabalhou muito para eleger. Mas aquilo que não for de acordo, coincidente com as nossas pautas históricas, cabe a nós fazer. O seu compromisso são com 84 mil pessoas. Exato, e né? nem que perca de 7-1. Vamos perder de 7-1, mas vai ser aquele gol de placa para... Honroso, né? Honroso, para levar a nossa posição para a alta administração. A calça sempre na cintura, nunca no joelho, nunca no tornozelo. Negociar com firmeza, com altivez, com espírito de reconstrução, mas não de subserviência. Tá certo. Tiagão, vai lá. Daqui a pouco a gente fecha. Vai, última pergunta. Tem muita coisa para... Se deixar, a gente vai até amanhã. Não, é assim, Eduardo, acho que é importante a gente... Tem muita coisa para falar, né? Mas a questão do papel da Caixa, o papel social da Caixa, não só dentro das 4 linhas, atrás da porta giratória, né? Nossa, mas você me causou um arrepio quando você falou essas 4 linhas. Mas, assim, também a Caixa enquanto fomentadora, assim, quer dizer, no patrocínio da cultura, a questão dos centros culturais, né? A questão do apoio ao esporte, né? Assim, eu acho que isso é importante, né? A gente entender o papel da empresa, ela vai muito além do atendimento bancário e do acesso ao crédito, que, assim, são fundamentais, digamos, são os principais fatores, assim, de importância da Caixa. Mas a Caixa ela também pode contribuir em outras áreas, né? Eu acho que isso é importante, assim, se tu trouxer alguma coisa nesse sentido, assim, como é que tu vê essa possibilidade da Caixa além do serviço bancário, do serviço ao crédito, né? Então, isso está inserido naquele contexto da nossa responsabilidade social. Quando você patrocina atletas carentes de comunidades, né, carentes, você está tirando uma criança de uma situação que fatalmente... Vulnerabilidade, né? E você está trazendo ela para uma possibilidade de ser um cidadão melhor, de ser um atleta de alta performance, de alto rendimento. E eu nem me refiro a patrocínios... Do futebol, dos clubes. Exato. Claro. Que até acho que dá para discutir, porque você tem uma visibilidade, você tem... Não, quando assinou o contrato do Corinthians, ele já se pagou, porque ainda pegou junto o Mundial. Exato. Então toda a exposição de mídia pagou o contrato na saída. Exatamente. Na então, largada. Cabe a discussão... Eu trabalhei bastante tempo no marketing. Olha que legal. Eu não sou sectário com isso, eu acho que tudo pode ser discutido. Mas o foco principal tem que ser esse esporte, o esporte olímpico, aquele esporte de pouca visibilidade que precisa... Paralímpico, boa. Porque você inclui, né, um segmento tão marginalizado na nossa sociedade. E isso você está devolvendo para a sociedade aquilo que ela gera para você em forma de lucro. E eu acho que esse ciclo virtuoso ele é importante a gente incentivar. A Caixa, Correios e Banco do Brasil eram notáveis incentivadores, né, dos esportes de menos visibilidade, de menos popularidade. Aqui em Porto Alegre a gente até patrocinava, porque a gente tinha verba regional, né? Agora nem marketing tem, mas parece que está voltando, né? Que já estão criando as GICONs, né? E que deve vir a representação para todos os estados. Mas a gente patrocinava lá na Restinga o Complexo Esportivo do Barro Vermelho, que era um patrocínio que para a Caixa era
pouquíssimo. Pouquíssimo. Não era muito barato de E se pagar. faz muito, né? E, nossa, era ali para as crianças poderem ter essa atividade, que eram crianças que realmente tinham esse contraturno, né? Sim. Então, que podiam ter o esporte no contraturno da escola e a Caixa patrocinada estava lá presente. E quando vinham os atletas olímpicos, aqueles patrocinados pela Caixa, junto com o circuito de corridas Caixa, a gente levava lá na comunidade para as crianças conhecerem, né? Aquele legal. atleta e vislumbrar onde que elas poderiam chegar. É muito legal. E a Feira do Livro, nós temos uma Feira do Livro aqui que tem uma Sim. importância para o Estado, né? Toda uma história, né? E a gente tinha, por exemplo, que a Caixa patrocinava a feira. Então, assim, eu acho que tu promover a cultura, né, do esporte, da educação, né, é muito maior que promover a cultura da violência. Vocês né? viram Então, que o Eduardo... é um papel transformador. O Eduardo ainda nem foi eleito, a gente já está trazendo um monte de demanda, né? Sensacional. É muita expectativa, mas o nosso tempo está estourado porque o nosso convidado ele tem mais agendas, o homem tem que rodar toda a base. Eu tô em turnê. É missão impossível praticamente. Então, assim, para a gente fechar, eu quero dar assim, o serviço, tá? Votação para o Conselho de Administração da Caixa. Eduardo Nunes aqui, eu, tu e Edu, gente da gente, ele é chapa 1, ele é o 001. A votação acontece de 24 a 27 de abril. Como é que vota? Vamos ler aqui. Todos os empregados ativos da Caixa com contrato de trabalho podem votar. A eleição será realizada pela intranet Caixa, entre 24 e 27 de abril. Os trabalhadores devem acessar eleical.ca.caixa.gov.br, usar matrícula e senha e votar 0001 para eleger Eduardo Nunes como seu novo representante no Conselho de Administração. Se houver segundo turno, a votação vai acontecer de 5 a 10 de maio. O próximo conselheiro eleito irá substituir Rita Serrano, que assumiu a presidência da Caixa em janeiro. Queria mais uma vez agradecer aqui ao Eduardo Nunes por ter vindo aqui, por nos prestigiar. Queria agradecer também Tiagão, Sabrina Muniz. A gente vai chegando ao final de mais um E Agora. Aqui na apresentação fui eu, Caio Venâncio. Mas, claro, ninguém faz nada sozinho. Então, na técnica, a gente teve a Fernanda Hartmann. Na coordenação, a Aline Adolfs. Nosso diretor de comunicação é o Gilney Nunes. Semana que vem, a gente volta com muito mais E Agora. Valeu! Diga lá. Não, vem antes. Ô, âncora, só me permita um adendo. Vai ser possível votar também pela internet, porque aí aqueles colegas que estão afastados, que estão de férias, que estão de licença, vão conseguir acessar através desse mesmo endereço que você passou, fora da rede interna da Caixa. Então, é na internet e no intranet. Exatamente. Isso aí, perfeito. Então tá, na semana que vem a gente volta para muito mais E Agora. Valeu! É um, não é dois, é um, pô.